Olá, Devs, meu nome é Jacob Moro, você está na Fluterando, o maior canal de Flutter do Brasil. E eu hoje estou voltando, né? Eu passei um período aí um pouco conturbado da minha vida e peguei Covid, a família toda pegou Covid. Você vê que a minha voz ainda tá querendo sair. Então, se eu falhar em algum momento a minha voz, você já sabe o porquê. Vou falar bem na boa. Mas a gente não pode deixar a peteca cair. Duas informações importantes. Essa semana vamos ter algumas informações sobre a Masterclass intermediária. Fica de olho aí, né? E também teremos a live do IDER em algum momento, né? Durante essa semana. Então, hoje a gente vai conversar sobre nomenclaturas, clean code. E aí eu quero jogar na tela logo para a gente conversar sobre umas duas nomenclaturas padrões aqui, ó, por exemplo. Quando nós falamos de criar uma interface e uma implementação, existe duas possibilidades de nomenclatura. Não são para as duas linguagens que eu coloquei aqui, né? Você vê que eu coloquei uma nomenclatura para o C Sharp e do Java, mas eu coloquei para exemplificar para a gente manter um quadradinho. No C Sharp, as pessoas costumam fazer o quê? Crio a minha interface e nessa interface eu coloco o izinho maiúsculo aqui no começo. Já a implementação, eu não coloco nada. A implementação eu coloco o nome normal ali dela. Já no Java é diferente. Temos aqui o Product Repository, que é a interface, e essa interface ela fica com o nome sem nenhuma decoração, né? Você não decora aqui nessa parte, mas você decora a implementação com o IMPL no final. Então são padrões que normalmente são bastante utilizados nas nomenclaturas. Só que aí eu não quero ser imparcial hoje. Eu quero, antes que a minha voz acabe desse vídeo aqui, eu quero tentar falar qual dos dois seria o melhor. Em uma visão de clean code e tudo mais, e vocês também podem participar aí nos comentários. Então eu só preciso dizer uma coisa para vocês. O que o Uncle Bob, que é o criador lá do Clean Architecture e também do Clean Code, onde dá algumas dicas de nomenclatura. Obviamente não são dicas que você deve usar como lei, mas o Uncle Bob ele fala sobre essa questão de nomenclatura de interface e implementações, e ele diz que, como, obviamente, baseando-se no Solid, em que sempre a gente vai esperar receber a interface e não a implementação, pensando no quinto princípio do Solid, lá, o D, Dependency Inversion. Então, o usuário que for utilizar vai sempre pegar pela interface. Então, se eu fosse decorar alguma coisa, eu preferiria decorar a implementação, que ela não seria vista pelo usuário, por quem estiver utilizando, né? Vou chamar de usuário aqui. Só que, beleza, temos aí esse ponto bem interessante ali dele, e por isso que ele prefere não decorar com esse izinho aqui as interfaces, e sim deixar a interface do jeito que ela tem que, o nome completo, sem nenhuma decoração. Tô quase bom. Covid pegou pesado. Então, daí eu pergunto para os senhores, se vocês forem analisar essa proposta, você poderia pensar assim que o Uncle Bob ele poderia estar um pouco velho para isso aí, porque é interessante a gente saber o que é interface também. Talvez até mais que uma implementação, já que as nossas interfaces elas são as coisas que mais são estáticas no nosso projeto. As implementações elas sempre estão modificando. Então eu poderia assinalar as interfaces, podia pensar assim. Um outro ponto é que talvez esse izinho, eu tenho o izinho ali, né,
por conta que às vezes um projeto ele não teria tanta adesão ao Solid, você teria interfaces que não teriam o izinho e implementações que não teria IMPL e ficaria mais confuso. Agora, se eu tenho um izinho ali, é mais fácil eu colocar nas interfaces. Então, temos esse degrau bem bacana aqui. Só que aí a história ela muda de figura quando eu comecei a perguntar para alguns desenvolvedores que trabalham com C#, o que realmente eles preferem. E alguns de Java também. Só que eu parei no do C# porque as pessoas que são velhas e desenvolvem há anos C# falaram uma coisa interessante, né? Então eu vou reproduzir aqui, não vou citar nomes para não complicar ninguém, né? Mas dizem que essa nomenclatura com izinho no começo, no C# já está sendo abolida, e isso já há alguns anos, pela mesma ideia que o Uncle Bob fala da questão das interfaces, é melhor decorar a implementação. Só que eles também não gostam de MPL no final. Então, como é que eles fazem a questão da implementação? Eles fazem de duas formas aqui, né? Primeira coisa, eles tiram esse izinho aqui, né? Então, esse izinho ele passa a ser... Vou fazer aqui mesmo dessa forma, que aí vai ficar mais simples. Eles tiram o izinho para não identificar a interface. E para identificar a implementação, ele coloca-se um C no começo, né? Então, essa seria a decoração da implementação do C#. Aí, realmente, eu notei que várias classes têm isso aí mesmo. Eu não sou desenvolvedor C#, mas eu gostei muito da informação. O ponto aqui em questão parece que a tendência está em decorar a implementação e não a interface. Pelo motivo de que sempre vamos depender do Solid, né? Então, se nós estivermos aplicando o Solid, os nossos usuários vão pegar as nossas classes pela interface e não pela implementação. Então, em vez de ficar sempre tendo o izinho ali e tudo mais, eu já pego a interface sem nenhuma decoração. Parece mais legível no sentido de clean code. E eu decoro ou dessa forma com Czinho no começo aqui ou IMPL no final aqui, eu decoro de alguma forma a implementação. Por exemplo, existe até um caso que eu tenho que dizer aqui que às vezes nem essa decoração ela nem precisa ter. Pense no seguinte caso. Você tem aqui um HTTP client, ou client HTTP. Pode ser ao contrário, vou deixar ser desse jeito para a gente seguir ali. Quando a gente for criar as implementações, essa aqui é a interface, HTTP client. Vou botar aqui client HTTP, vai. Se eu quiser criar as implementações, né? Por exemplo, eu, em vez de colocar MPL ou qualquer outra coisa, eu coloco uma informação a mais. Tipo, por exemplo, DIL, client HTTP. Essa informação aqui, ela está dizendo que essa implementação de client HTTP está sendo feita com DIL, e que eu posso fazer outras implementações usando outros packages, como por exemplo o Uno, né? E por aí vai. Então, talvez até mesmo no futuro a decoração com um Czinho, né? E com o IMPL no final, ela não seja tão clean code. E o certo mesmo seria eu, em vez de decorar com algum desses índices, assim, algum desses apelidos no começo, eu dizer o que realmente é essa implementação. Estou fazendo uma implementação do client HTTP com o DIL e estou fazendo ou uma implementação do client HTTP com o Uno, colocando aqui na frente, no começo. Talvez essa seja uma tendência maior. Porém, daqui então, o que a gente tira dessa ideia toda? Que decorar a interface está sendo visto como um código meio sujo. Não sei se a gente pode levar em consideração isso. Mas a tendência está maior entre os desenvolvedores de decorar a implementação e não a interface, por conta do Solid.
Tá, é interessante isso. Me diga aí o que vocês acham no comentário, nos comentários, se você faz de um jeito ou de outro, se você concorda, se você discorda, para a gente chegar aí a uma ideia. O que eu prefiro? Eu prefiro essa noção do Java aqui, de realmente eu decorar a implementação com IMPL. Esse do Czinho aqui eu não conhecia, já vi muitas vezes utilizar, mas não sabia que era realmente um prefixo, né, para dizer que era uma implementação. Mas eu sempre utilizei e sempre vou utilizar porque eu gosto dessa ideia. A decoração, né, um prefixo, um sufixo, no caso um sufixo IMPL, na implementação e deixar a interface pura. É a maneira que eu acho mais legível também. E você, o que você acha? Então, comenta aí embaixo aí. Eu espero que a gente consiga ter umas boas discussões aqui nos comentários, tá bom? Um abraço, vamos ser referência juntos. Tô voltando aí devagarzinho, devagarzinho. Ai, tô voltando. Devagar, mas tô voltando.